E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes FC, galera. E seguinte, cara, hoje vamos ver como joga Gabriel Teixeira, o Biel. Jogador que atualmente atua no Sporting de Portugal, teve uma passagem aqui pelo Bahia no futebol brasileiro e foi revelado pelo Fluminense. E existem informações vindas de Portugal de que São Paulo, Botafogo e Atlético Mineiro têm interesse na sua contratação. Então eu vou aqui trazer para vocês como joga o Bielzinho, o jogador que pode reforçar o Botafogo aí na temporada de 2025 ainda. Vem comigo conhecer como é que joga o Biel. Nesse vídeo eu não vou fazer uma análise completamente detalhada para vocês, eu vou fazer essa análise mais detalhada com mais pontos cruciais caso o Biel realmente seja contratado, beleza? Bora pro vídeo. Biel atualmente é jogador do Sporting de Portugal, brasileiro de 24 anos de idade, tem 1,69 m de altura e chuta preferencialmente com o pé direito. Ele tem um valor de mercado na casa aqui de 4,9 milhões de euros e atua pelas duas pontas do campo, na ponta direita e na ponta esquerda também, mas preferencialmente eu acho que ele joga mais ali na ponta esquerda. Na Liga de Portugal 24-25 ele teve uma nota média de 6,70, não foram muitos jogos do Biel, somente 3 jogos, 9 minutos ali em média participando dessas partidas, então são pouquíssimos números para a gente analisar dele nessa temporada 24-25. Então vou pegar números do Biel jogando pelo Bahia, o Campeonato Brasileiro de 2024, no qual ele não era um titular da equipe, mas era um jogador que praticamente entrava em todos os jogos. Então ele teve uma nota média de 7,02, nota média legal. Aqui a gente vê alguns jogos dele bons, outros jogos já um pouquinho mais abaixo. Biel realmente é um jogador que atua preferencialmente mais pelo lado esquerdo do campo, como um ponta esquerda. Ele fez 26 jogos, 4 iniciando, em média jogando aí 34 minutos das partidas. Então Biel era um jogador que sempre entrava, na maioria das vezes no segundo tempo nos jogos do Bahia, para ser aquele jogador para renovar o fôlego na ponta esquerda e para ser uma fumaça, né? Foram 3 vezes na equipe da semana, 5 gols marcados, uma média de finalizações de 1,1 por jogo, uma conversão de gols de 18%, que é boa. Esses 5 gols dele foram todos de dentro da área, 3 gols com a perna esquerda, 2 gols com a perna direita do Biel. Isso mostra que apesar dele ser destro, ele é um jogador que finaliza bem também com a perna esquerda, e isso é bom para um ponta, já que assim ele pode causar dificuldade na marcação do adversário, com qual perna ele vai finalizar, para qual lado ele vai puxar a jogada, para a esquerda, para a direita. Então isso é bom, eu gosto de pontos que finalizam com ambas as pernas. 4 assistências do Biel, 7 grandes chances de gols criadas, uma média aqui de 9,3 passes com 80% de acerto, passes certos no terço final 6,4 com 74% de acerto, bom também aqui essa média do Biel. Passes longos certos 0,3, 56% de acerto, um jogador até que tem uma boa batida na bola para trocar com o corredor também. Passes tensos certos 0,3 com 54% de acerto, e aqui o Biel teve também uma média razoável, né, de cruzamentos certos. Interceptações 0,4, bolas recuperadas por jogo 1,1, mas aí já é mais difícil a gente ter uma análise real, né, porque o Biel entrava na maioria das vezes nos segundos tempos das partidas. Jogador com boa passagem pelo Bahia, apareceu muito bem no Fluminense, está no Sport, mas é um jogador que não está tendo tanta minutagem, por isso ele poderia ser emprestado para algum clube aqui do futebol brasileiro para voltar a ganhar minutagem e jogar. Eu peguei aqui esse vídeo do Henrique Productions, ele que fez esse compilado do Biel. Biel é um jogador de boa movimentação nessa região do campo pela esquerda e que tem boa habilidade. Jogador que tem um corte bom com ambas as pernas, né? Tu vê nesse lance que o Biel puxa para a perna esquerda, que não é a sua perna preferida, e mesmo assim consegue fazer uma boa finalização que acaba pegando na trave. Aqui um lance que ele consegue dar um passe para o seu companheiro, deixando ele em boas condições de marcar. E aqui é a posição onde mais gosta de estar o Biel, né? Nessa faixa do campo, onde ele pode encontrar um passe aqui mais em progressão, nas costas do lateral adversário, como ele fez aí um passezinho de trivela, que poderia ter virado uma assistência. Mais uma vez dando passe, então você percebe que nem sempre o Biel vai optar realmente pelo drible, mas na maioria das vezes ele gosta de partir para esse 1 contra 1. Ele é esse jogador incisivo, esse ponta incisivo, mas que também consegue ajudar na construção de jogadas. Mas aí, Biel sendo incisivo, mas sendo que ele faz bem, que é passar pelo primeiro opositor que tá nele, se tem espaço às costas ele vai dar esse tapa mais à frente e aí conseguir sustentar para buscar a finalização, tirando do goleiro um bonito gol ali do Biel. Circulação pelo centro do campo, fez a finalização, a bola acabou sendo no meio do gol, né, mas uma bola difícil ali pro goleiro defender. Biel é um jogador que consegue articular bem as jogadas, cara. Tu vê ali que ele fez um bom passe, né, pro
Cauli. Uma boa assistência dele de cabeça. Apesar de não ser alto, né? Conseguiu ir bem de cabeça. Jogada de 1 contra 1. Passa bem da marcação. E busca essa finalização para boa defesa do goleiro. Mais uma vez aí pelo Bahia. Tu vê que é uma característica dele, essa tentativa dele desse passe um pouco mais de trivela, né? Direto ele tenta fazer isso e muitas vezes acaba dando certo. Eu identifico o Biel, por exemplo, chegando ao Botafogo, não como um jogador que chegue para ser titular, mas um jogador que chegue para incendiar o jogo em um segundo tempo, para ser um cara que atua pelos dois lados do campo. Jogador interessante, tu vê ele marcando gol com a perna esquerda. Novamente, Biel com a perna esquerda, finalizando de forma perigosa. Tá vendo como é que causa uma dificuldade para marcação? O defensor não sabe se ele vai marcar o corte para dentro do Biel ou se ele acaba abrindo ângulo também para finalização com a perna esquerda. E se tiver ângulo para a perna esquerda, ele vai buscar essa finalização que pode acabar saindo gol. Mais um lance do Biel, domina, consegue encontrar aí um bom passe para o Cauli, que faz a finalização e faz um golaço, né? Diga-se de passagem. Agora sim, cortou pra lá, cortou pra cá e tentou bater de esquerda. Isso é bom no Biel, olha aí. Ele abre o ângulo para finalizar, corta pra perna não dominante em tese e mesmo assim busca a finalização pro gol. Mais uma boa bola ali do Biel por dentro, fazendo essa movimentação entre o lateral e o zagueiro. E acaba dando uma assistência que sai o gol do Bahia, olha aí. Boa bola dele ali pra dentro da área, né? Biel é um jogador de boa movimentação, boa finalização com ambas as pernas. Falta para ele um pouco mais de consistência para talvez atingir o nível de titular em alguma equipe. Mas é bom jogador, sempre gostei do futebol dele, eu acompanho o Biel desde que ele subiu das categorias de base do Fluminense, eu acompanho os jogos dele, então eu consigo ter essa percepção do jogador. Cobrando falta é o Biel para dentro da área e dando uma assistência para o seu companheiro, olha aí. Boa batida dele na bola, né? O goleirão saiu errado. Aí ele só teve o trabalho de empurrar pra dentro das redes. Aí não teve nem dificuldade, né? O goleirão errou, falhou sem goleiro. Só fez o que o manual manda, que é empurrar essa bola pra dentro das redes. Mas o Biel é um jogador de boa velocidade que consegue atacar bem os espaços. Não necessariamente ele só vai viver de fazer facão nas costas da defesa adversária. O jogador também gosta de receber essa bola no pé para criar jogadas de associação com seus companheiros. Que nem nesse lance, com a bola perto do pé, ele vai lá e busca uma finalização. Cortezinho rápido, simples, busca a finalização, tentando tirar do Cássio. Mas a bola acaba saindo demais, né? Não pegou aquela curva desejada por ele. Aproveitando dentro da área ali uma sobra, né? A bola pega no travessão e aí gol de oportunismo, né? Bem posicionado. A bola ali do Tassiano, né? Por cima, essa bola sobrou pro Biel, que de esquerda conseguiu colocar para dentro das redes mais uma vez. Mais um gol do Biel com a perna não dominante, né? Com a perna esquerda, olha aí. E aí o Biel, mais uma vez, vai e marca um gol com a perna não dominante. Olha, com a perna esquerda ele acaba aproveitando essa finalização cruzada dentro da área para marcar o gol com a perna esquerda. Uma boa tabela dele, esse jogo de associação do Biel, como eu falei, muitas vezes ele vai buscar esse jogo mais de associação, de uma troca de passes, de uma tabela. Agora o Gabriel Teixeira recebe essa bola, dá um corte seco e faz um belo de um golaço. Isso é por quê? Porque ele é um jogador, como eu falei, que até os adversários já até meio que conhecem, sabe que ele pode bater também com a perna esquerda, então o cara já chega dando carrinho. O Biel tem a capacidade de limpar para sua perna realmente dominante e aí sim marcar o gol. Mas ele é um cara que preferencialmente, apesar de atuar nessa ponta esquerda, nessa meia esquerda, ele também pode fazer a função pelo outro lado do campo, em uma meia direita. Jogador de boa velocidade, não chega a ser um exímio velocista. Nossa, como o Biel é muito veloz, mas ele tem uma ótima velocidade e é um jogador jovem e tá tentando evoluir na carreira, né, cara? E eu acho que as coisas vão caminhar bem pra ele, pra qualquer um desses times que ele for. Mais uma boa jogada dele, arranca e faz um belo de um golaço, né? O Biel de fora da área, pegando um chute aí rasteiro, né? Contra o Internacional. Limpa, vai limpando até abrir ângulo e consegue essa finalização rasteira. E um corredor mais central, né? Por dentro o Biel, agora pela direita, olha só. Pela direita, busca essa finalização,
Mas aí tava bastante sem ângulo, tinha que ser muito certeiro para fazer o gol. De novo pela direita, buscando essa finalização. Consegue explorar bem as costas ali do Wesley, né, do Flamengo. Fica uma zona mais morta do campo. Chapa bem, marcando aí um golaço, né, contra o Flamengo, Biel. Se tem uma coisa que a gente pode falar dele também, que ele é um jogador que gosta de marcar contra times mais difíceis, mais complicados. O Biel gosta de aparecer nesse tipo de jogo, olha aí. Bela chapada, né, de primeira, capacidade de chapar de primeira. Recebe pela direita, vai marcar aí um belo de um gol. Que golaço do Biel, pegando de direita na bola. Jogando mais pela ponta direita, recebe, faz um belo de um gol. Bom jogador o Gabriel Teixeira. Bom jogador, gosto do futebol dele. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não esquece de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. E é isso. Eu fico nessa. Abração do Francesco. Nós fui.